também a sua Bíblia comigo nessa manhã para o estudo, o texto que nós iremos estudar nessa manhã, que se encontra lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Como vocês sabem, nós já terminamos aquela série de estudos lá no livro de Filipenses. Foi um momento, dias muito enriquecedores, muito edificantes para nós, através do estudo ali da palavra de Deus. E hoje nós estudaremos sobre a sabedoria que vem de Deus. Então, esse é o tema da nossa lição nessa manhã. E a minha oração é que Deus nos ensine a agir com sabedoria, principalmente quando estivermos diante das diferenças que muitas vezes aparecem com os nossos irmãos. Então, nós iremos ler esse texto, Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. O tema é a sabedoria que vem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 3, 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda sorte de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos pedir a graça, a iluminação mais uma vez. Meu Deus, agora te pedimos que o Senhor nos ilumine. Tenha as misericórdias das trevas do nosso coração, nos dá da tua luz, para que possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor nos ensina aqui nessa porção da tua palavra. Seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles também que estão acompanhando através da internet, abençoe a vida deles também. Assim eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Então, nessa manhã nós começaremos ou estaremos estudando sobre o tema a sabedoria que vem de Deus. Presbítero Gerson, seja bem-vindo. Irmãos, o livro de Tiago, é um livro que nos ensina a aplicar o cristianismo à vida, ao dia a dia, aquilo que é real, aquilo que nós passamos aqui nessa existência. Tiago, ele escreveu para alguns cristãos que estavam tendo dificuldades em encarar as provações da vida. Às vezes, há pessoas que se convertem, passam a crer em Jesus e ainda na infantilidade da fé, acreditam que porque são filhos de Deus, eles não terão provação, eles não terão dificuldades na vida. E Tiago vai dizer, não, vocês precisam encarar as provações como algo ordinário, rotineiro na vida de vocês, porque vocês estão no mundo de trevas. E detalhe, as provações, elas são permitidas por Deus a fim de nos fortalecer, a fim de nos fazer mais perseverantes na fé. Então, Tiago, ele dá uma nova perspectiva sobre a questão das provações, a fim de mostrar aos irmãos o seguinte: vocês precisam saber como viver a fé de vocês no dia a dia. Este é o propósito do livro de Tiago. Os irmãos que estão chegando agora, Wilson, Eliane, Josélia, Gerson, o texto dessa manhã é lá em Tiago, capítulo 3, 13 a 18, tá bom? Então, nós iremos estudar sobre a sabedoria que vem de Deus. Que sabedoria é essa? E como ela nos ensina a lidar com nossas diferenças com os nossos irmãos, tá bom? É sobre isso que nós iremos tratar nessa manhã. E aí o livro de Tiago, ele nos dá essa série de conselhos. Outro conselho bem lembrado de Tiago é com relação ao poder da língua. A língua que abençoa, a língua que anima, mas também a língua que fere e a língua que é capaz de colocar em chamas
uma vida, né? Assim como ela também está em chamas. Então, Tiago ele tem essa preocupação de aplicar o cristianismo à vida real. Ele não vai ficar com abstrações, ele vai trazer a fé para o nosso dia a dia, para o que nós precisamos vivenciar. E aí, irmãos, ao ouvir o que Tiago nos ensina, nós aprendemos a lidar, ou aprendemos a sabedoria para lidar com os conflitos que vão aparecer nessa vida com os nossos semelhantes. Inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você vai encontrar pessoas que vão se chocarem com você, pessoas que vão pensarem diferente de você, e isso não vai estar distante do convívio da comunidade da igreja. Às vezes essas diferenças aparecem aqui, e elas têm que aparecer aqui também. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a diferença aparece, é uma oportunidade de nós aperfeiçoarmos a sabedoria que Deus nos dá e exercitar o grande mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Então Tiago, ele nos ensina nessa sessão que lemos, nós iremos ver isso, a lidar com aqueles que muitas vezes se chocam conosco, que têm um conflito conosco. Nessa vida, muitas vezes nós somos inclinados a usar uma sabedoria mundana, que não vem de Deus, que Tiago vai chamar de sabedoria terrena, para tentar resolver as nossas diferenças. É assim ou não é? Na hora que a cabeça esquenta, que você olha para o outro e diz: poxa, ele falou isso, ela disse isso, me machucou, estou aqui chateado, como é que eu vou resolver isso? E aí você se esquece da sabedoria que vem do alto, e muitas vezes se apropria de uma sabedoria terrena, mundana e, como Tiago diz, muitas vezes diabólica. E alguns dizem assim, se me feriu, então sofrerá as consequências em dobro, né? O que é isso, irmãos? Essa é a maneira celestial de resolver as nossas diferenças, os nossos conflitos, né? Mesmo quando somos feridos? De forma alguma, não foi isso que Jesus nos ensinou. Outros dizem, né? Não se preocupe não, a vingança é um prato que se come frio, né? Ou seja, tenha paciência que no tempo certo você vai sofrer as consequências, né? Alguns agem dessa forma. É verdade que quando a gente está em conflito, quando a gente encontra pessoas que peitam conosco, a gente fica irado, a gente se chateia, a gente tenta logo agir para resolver aquilo ali e nos sairmos bem na história. E são nesses momentos que nós esquecemos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus. Irmãos, a sabedoria que vem de Deus, ela não nos ensina a agir assim. É sobre essa sabedoria que nós iremos estudar um pouco mais, entender um pouco mais nessa manhã. E nós precisamos lembrar dela todas as vezes nessa vida que tivermos diante de pessoas que vão se chocar conosco. Que não escandalizem o que eu vou lhe dizer agora. Isso pode acontecer aqui dentro da igreja, no meio, com o irmão que está aí do seu lado. E nós precisamos nos lembrar disso, para que a gente não venha agir de forma terrena e mundana. Tiago, ele nos ensina, irmãos, que uma vez que a sabedoria que vem de Deus se revela em traços de caráter, entenda bem isso, traços de caráter, nós devemos dar prova dela, prova desses traços de caráter no relacionamento que nós temos com o próximo. Então, a grande lição de Tiago para nós nessa manhã é essa: a sabedoria que vem de Deus, ela se revela através do nosso caráter. E uma vez que ela se revela através do nosso caráter, daquilo que somos, dos valores que temos, né? Não diante dos outros, mas quando estamos sozinhos e que vivemos com isso, nós precisamos revelar isso no relacionamento que temos com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, aqui na igreja, lá no trabalho, lá na rua, lá na universidade, lá onde quer que estejamos. Nós precisamos revelar então essa sabedoria que vem de Deus. E aí no capítulo 3, aqui que nós lemos do versículo 13 ao 17, Tiago ele vai nos mostrar como o caráter do sábio se revela diante do próximo. Então, atente bem para o que Tiago vai nos mostrar aqui. Primeiramente, uma vez que a sabedoria que vem de Deus se revela em traços de caráter, nós devemos mostrar isso em boas ações diante do nosso próximo. Se de fato temos a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do alto, ela se revela em ações, ela é prática, ela não é uma abstração, que é isso, algo fora dos meus olhos, que os meus olhos veem, é algo da minha imaginação, não. A sabedoria que vem do alto, ela se manifesta em boas ações, naquilo que eu faço, naquilo que nós fazemos e que o outro pode dizer: olha, eu senti,
porque o outro fez isso para comigo. Eu vi a mão dele agindo em minha direção. Eu vi o cuidado dele em minha direção. Por que devemos mostrar, irmãos, nossa sabedoria em boas ações para com os nossos irmãos? Por que tem que ser com boas ações? Tiago vai nos mostrar aqui. Primeiramente, irmãos, são as ações que provam realmente a sabedoria de alguém. O maior teste da sabedoria são as ações. Eu posso passar aqui com você horas e horas discorrendo sobre assuntos abstratos, intelectuais, e minhas ações serem completamente diferentes daquilo que eu estou falando e pensando. Se eu faço assim, não há sabedoria em mim. A sabedoria verdadeira, ela é conhecida em ações, em atos. Eu queria que você lesse para mim a primeira parte do versículo 13. Veja o que diz aí. Pode ler o versículo 13 todo, né? O versículo 13 todo, por favor. Você que está acompanhando pela internet, abra uma Bíblia, deixa ela perto aí de você, por favor. 13. Olha, vamos entender aqui bem o que é que Tiago está dizendo, irmãos. Tiago está proferindo essas palavras, ele está escrevendo essas palavras aqui, voltada para aqueles que desejavam ser mestres. O que é ser mestre? Um mestre para Tiago era alguém que tinha sabedoria, era alguém que dava prova da sua sabedoria. E aí, quer ver, observe no versículo 1 do capítulo 3, que ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então, o capítulo 3, ele está tratando sobre esses mestres, aqueles que querem ser mestres. E aí, no versículo 3, ele começa com uma pergunta interessante. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Ou seja, quem entre vós é mestre? Quem entre vós, de fato, tem sabedoria? Aí, como é que ele dá a resposta aí? Mostre as suas obras em mansidão. Observe aí, de sabedoria, né? Mostre as suas obras. Ele diz aqui, meus irmãos, que se alguém de fato é sábio, inteligente, onde é que nós iremos buscar essa sabedoria? Naquilo que ele faz. Naquilo que ele faz. Alguém pode dizer muitas coisas, pode ser eloquente na fala, mas as suas ações, irmãos, ser uma verdadeira contradição naquilo que ele diz, né? A maior dificuldade da nossa vida é harmonizar o que nós sabemos com aquilo que a gente faz, não é assim? A gente sabe que tem que agir de uma forma para com o nosso irmão, mas quando o conflito, peita a nossa vida, a gente age de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente sabe, não é assim? Parece que são duas vidas, a vida da minha mente e a vida das minhas ações. Meus irmãos, a mansidão da sabedoria se revela em atos. Ele diz aqui, né, as suas obras em mansidão de sabedoria. O manso é aquele que tem controle do seu poder. Manso não é alguém pacato, né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa que é pacata, caladinha, não fala muito ali, é uma pessoa mansa, e às vezes não é. O manso é aquele que tem poder, aquele que sabe do poder que tem, mas quando é afrontado, o que é que ele faz? Ele se contém. Ele não despeja seu poder sobre o outro num ato impulsivo e dizendo: agora você vai sofrer as consequências do que você fez. O maior exemplo de mansidão que nós temos do nosso Senhor, que disse: aprendei de mim porque eu sou manso. Jesus disse assim, está lá na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali sendo zombado, né, enfiaram a lança nele, fizeram tudo com ele, ele disse aos seus algozes o seguinte: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia ter invocado algo pelo poder que tinha? Poderia ter invocado miríades de anjos, mas a mansidão dele foi de tal forma que ele, irmãos, naquele momento, conteve o seu poder e assim abençoou aquele que peitava ele, aqueles que peitavam, que eram contrários a ele. Meus irmãos, então qual é o problema daquele que afirma conhecer, mas não vive a sabedoria? Que problema há nisso? Se eu digo que tenho sabedoria, mas meus atos não mostram isso, a Bíblia diz o seguinte, Tiago vai nos dizer ainda no seu livro, que ele possui uma fé morta. Uma pessoa que age em contradição àquilo que pensa,
em termos de fé, eu sei que eu devo fazer o bem ao meu irmão, mas minhas ações só fazem o mal, eu não tenho uma fé verdadeira, eu tenho uma fé morta, como Tiago vai dizer. Por favor, leiam para mim aí, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26, por favor. Olha só o que Tiago está dizendo. Um sábio, entre aspas, né? Um sábio que, eu sou sábio, mas as suas obras, né? Não tem obra. Ele confessa, ele diz que tem fé, ele acredita em Jesus, ele sabe do que Jesus quer dele, mas as ações dele são diferentes daquilo que ele afirma crer. Tem uma fé morta. Tem uma fé morta. Irmãos, qual outro problema que nós vemos também? A vida, irmãos, a sua vida, a vida da pessoa que não tem obras é incapaz de revelar àqueles que estão nas trevas a luz de Deus. Ou seja, aqueles com quem ele convive. Às vezes, irmãos, tem muita gente que não consegue enxergar a Deus e não consegue enxergar o amor de Deus, sabe por quê? Porque falta obras, irmãos. Porque falta obras, são as obras que revelam o amor de Deus para aqueles que estão nas trevas. E aí às vezes a gente encontra pessoas que, meu filho não quer vir para a igreja, meu esposo, minha esposa não quer vir. Às vezes o problema, nem todas as vezes, mas às vezes o problema é falta de obra. Professa, sabe da Bíblia, conhece até teologia, mas as suas ações, irmãos, não condizem com aquilo que diz conhecer. Veja o que Mateus lá em Mateus, Jesus vai dizer, Mateus 5, versículo 16. Por favor, me ajudem aqui para a gente interagir, Mateus 5, 16. Pode ler quem encontrou. Mateus 5, versículo 16. Olha só, assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, como? Os homens vendo as boas obras que você realiza. Meus irmãos, o problema daquele que afirma conhecer, mas não vive, é que ele não pode, irmãos, ele não pode revelar a vida de Deus. Ele não pode manifestar a sabedoria que vem do alto para as pessoas que estão em trevas. Se você tivesse 2 empregados, digamos que você tivesse uma empresa, né? Eu sei que vocês têm empresas aí, microempresário, empresário, todos vocês aí têm, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Imagine que você tenha 2 empregados. E aí você pede ao empregado para limpar lá o salão da sua empresa. Aí um deles diz o seguinte: tá bom, patrão, eu vou limpar agora. Mas ele não limpa. Ele não limpa. Ele disse que ia limpar, você se agradou ao ouvir, ele foi lá e não limpou. O segundo disse: eu não vou limpar coisa nenhuma. E quando você deu as costas, ele pensou 2 vezes, foi lá e limpou. Eu pergunto a vocês, qual é o melhor empregado dos 2? O que é que vocês teriam a dizer? O que fez? Vocês concordam? Aquele que disse da boca para fora e não fez, irmãos, ele não mostrou a realidade das coisas. O que no momento até achou ruim, não, eu não vou fazer, e acabou fazendo, ele mostrou-se mais sábio. Ele entendeu o que deveria, pensou, ponderou e disse: é melhor que eu faça. Tem uma expressão no livro, que depois eu recomendo até que vocês depois leiam, se vocês já não leram, o livro O Monge e o Executivo. Uma das frases assim bem marcantes do livro O Monge e o Executivo é o seguinte: ele diz: você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. Então você pode pensar muita coisa acerca de você, mas você de verdade, para as pessoas e para essa existência aqui, para Deus, é aquilo que você faz. É aquilo que você faz, não é o que você pensa. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que sabedoria que vem de Deus, a sabedoria, verdadeira sabedoria, ela deve aparecer
em obras e boas obras. É aquilo que nós temos realizado no trato com os nossos irmãos e principalmente com aqueles que pisam o nosso calo, né? Que vão estar lá para nos testar, que essa semana vão estar lá para dizer, peraí, deixa eu ver se ela é crente, deixa eu ver se ele é crente, deixa eu ver se Jesus está nele. E vai lá, pisa no seu calo. Irmãos, é no trato que damos a essas pessoas que realmente revelamos que tipo de natureza, que tipo de sabedoria nós temos. Se é uma sabedoria que vem do alto ou se é uma sabedoria terrena, mundana e diabólica. Uma ação, ela torna cristalina, irmãos, qual a sabedoria que nós possuímos, né? Ação, não se esqueça disso, né? Você que diz ter a sabedoria de Deus, procure observar bem nas suas ações aquilo que você tem feito, porque são as suas ações que dizem se você tem ou não a sabedoria que vem do alto. Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, uma vez que a sabedoria que vem de Deus, ela se revela em traços de caráter, ela não é na cabeça, ela é uma questão de caráter, Tiago vai nos mostrar isso. Nós devemos refrear o coração contra os sentimentos que se opõem ao nosso próximo. Refrear o nosso coração contra os sentimentos que se opõem ao próximo. Todas as vezes que o próximo se levanta, pisa no nosso calo, nos confronta, nos machuca, diz algo ferindo em nossa direção, nosso coração é despertado a agir com sentimentos que se opõem ferozmente a eles, não é assim? O primeiro deles é a ira, porque você logo se julga, eu fui injustiçado, tem algo de errado aqui o que está sendo dito, você não deveria agir assim, né? E isso desperta em nós a ira. A ira é um sentimento que Deus colocou em nós, que nos lembra a justiça, né? Porque todas as vezes que a ira aparece, nós imediatamente ponderamos que estamos numa situação justa, e por isso nos irritamos, por isso estamos irados. Mas a Bíblia não nos diz que você ter ira é pecado. A Bíblia diz que quando a ira ela passa muito tempo em você, né, você se torna uma pessoa iracunda, fácil de explodir, cheia de justiça própria, aí se torna um problema. Mas a ira é natural que todos nós sintamos. E como filhas da ira, outros sentimentos acabam aparecendo que são pecaminosos e que não refletem a sabedoria que vem de Deus. E Tiago vai nos mostrar quais são esses sentimentos, né, que o sábio não deve ter contra o seu próximo. Primeiramente, observe na sua Bíblia no versículo 14. O sábio, ele não deve ter inveja amargurada. Inveja amargurada. Por favor, leia o versículo 14. 3,14. Tiago 3,14. Aí, dá um pause aí. Ele diz, se pelo contrário, ao invés de ter uma boa conduta, você tem inveja amargurada. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui. Sabe por que é que Tiago está dizendo isso aqui? Porque o contexto para quem ele escreveu, a igreja para quem ele escreveu, era um contexto de contenda. Se você observar no capítulo 3, ele está ali exortando a igreja a atentar para a língua, porque a língua estava causando confusão no meio dos irmãos. E na continuidade aqui, ele vai continuar ainda exortando os irmãos a saberem como lidar com o próximo. E aí ele vai dizer, se pelo contrário, ao invés de controlar a língua, ter mansidão sábia, né, ter uma boa conduta, você começar então a deixar o seu coração ser tomado de inveja amargurada. O que é essa inveja amargurada, irmãos? Inveja é aquele sentimento em que a pessoa ela se entristece com a prosperidade alheia. Inveja não é só querer ter o que o outro tem. Inveja é se abater porque vê o outro prosperando, né? Você pode dizer assim, poxa, eu queria ter o carro de Wilson. Queria ter o carro de Wilson. Poxa, que mal há nisso? Mal nenhum. Mas porque o Wilson trocou do carro dele para uma Hilux, aí você, poxa, aí se abateu, já não dorme direito, já fica, né? Aí
né? Recebe aí, né, Wilson? Então você é tomado pela inveja. Salomão disse que a inveja é como um câncer nos ossos. E é uma imagem que ele utiliza. Por que ele diz isso? Ele diz um câncer nos ossos porque é algo escondido, né? O câncer é uma doença que ela, na grande maioria das vezes, você não vê. Está lá dentro de você, quando está consumindo um órgão seu. Ele diz que é como um câncer nos ossos, né? Vai dando podridão nos ossos ali. Então você não vê, mas o indivíduo está sentindo dores por dentro. A sua alma está abatida, ele não dorme mais do mesmo jeito. Todas as vezes que lembra de você, ele fica agoniado, toma remédio, vive ansioso, porque ele lembra da sua prosperidade. Tem gente que é assim, meus irmãos. Talvez você que está nos ouvindo aí nessa manhã, talvez esteja enfrentando isso. Ele não tem dormido, não tem nem comido direito, porque tem visto A ou B que vivem ao seu redor prosperando. Meus irmãos, e Tiago diz, olha, inveja amargurada. O que é uma inveja amargurada aqui? Ele coloca uma amargurada, que vem de amargor, de algo amargo. É alguém, irmãos, que está com inveja por ter sido ferido, por ter sido machucado. Então, ele, além de ter sido machucado, ele está com o coração dele amargurado, porque ele diz, poxa, ele me machucou e ainda está prosperando. São dois sentimentos terríveis, né? Ele se sente injustiçado pelo que sofreu do próximo e ainda tem inveja da vida dele estar dando tudo certo. Então, meus irmãos, o sábio, ele não deixa que esse sentimento brota no seu coração. Eu estou falando aqui da sabedoria que vem do céu. Eu não estou falando da sabedoria do mundo, não. E também não estou dizendo que você não vai ser tentado a agir assim. Eu estou dizendo aqui da sua natureza, que você vai ser tentado a agir assim, mas você precisa pedir a Deus que lhe ajude a não deixar que a inveja amargurada tome conta do seu coração. Porque se tomar conta do coração, você não vai estar dando evidências, sinais de que você realmente tem a sabedoria que vem de Deus. O sábio também, irmãos, ele não deve agir movido por rivalidade contra o seu irmão. Veja na continuação do versículo 14, por favor. Pode ler o versículo 14 completo agora. Ele fala de sentimentos de rivalidade. O que é isso, irmãos? Concorrência. Tem um livro também muito interessante do C.S. Lewis. Depois, se vocês puderem ler também, eu recomendo. Acho que tem aqui na biblioteca. Eu comprei recentemente para a biblioteca. Depois vocês podem ler o livro. É Cristianismo Puro e Simples. Tem uma frase lá, quando o C.S. Lewis vai tratar sobre o orgulho, e ele vai dizer o seguinte: toda ação nossa, movida por competição no meio do povo de Deus, ela não procede de Deus, mas de demônios. Porque qual é a essência do orgulho? Competição. Pare e pense. O orgulhoso, ele sempre se acha acima do seu próximo. Ele está sempre medindo a sua grandeza a inferioridade do seu próximo. Ele sempre está pensando assim: eu sou bom, porque fulano é ruim. Meus irmãos, no nosso meio, muitas vezes, esse sentimento vai querer dar o tom da coisa. Vai dizer para você o seguinte: olha, mas haja dessa forma porque ela fez isso, porque ele fez aquilo. Quando nós agimos assim, não há sabedoria do céu em nós. Há uma sabedoria terrena, uma sabedoria que nos ensina a massacrar os nossos irmãos, os nossos inimigos, né, o nosso próximo. Irmãos, que consequências você acha que tem a vida de quem age visando a oposição do seu próximo? Qual a consequência? Ele vai mostrar aqui qual é a consequência. Observe aí. Primeiramente, tem uma glória inútil para com Deus naquilo que faz. No versículo 14, quando ele diz assim, observe no finalzinho: não se gloriem disso. Será que tem gente que se gloria disso? Eu sou melhor do que fulano é um derrotado, eu sou um vitorioso. Será que tem gente que se gloria disso? Tem. Mas Tiago está dizendo, essa glória é uma glória vã,
inútil, não serve para Deus, não revela as virtudes de Deus em você. Além disso, irmãos, essa prática, ele diz que se opõe à verdade e age sob a influência do inimigo a fim de produzir contendas. Veja agora o versículo 15 e 16, por favor. Pode ler, meu irmão, minha irmã. 15 e 16. Ele diz: nem mintam contra a verdade. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É isso que a gente encontra, não é, irmãos? Inveja amargurada e rivalidade. Meu irmão, não dá certo, não funciona. Não funciona. Você quer ver uma igreja se destruir? Você quer ver? Esses dois sentimentos começarem a reinar entre nós. Inveja amargurada, o indivíduo não perde o sono porque vê o outro se dando bem. Faz as coisas motivado em ser melhor do que fulano, do que ciclano, não para a glória de Deus. A igreja não prospera, meus irmãos. E a gente tem que estar vigilante com relação a isso, né? A gente tem que repreender, primeiramente, dentro dos nossos corações, esse tipo de sentimento. Se você diz: ah, pastor, mas eu não tenho problema com relação a isso. Graças a Deus, se você não tiver, mas eu quero lhe dizer que uma hora ou outra, como a fênix que ressurge das cinzas, é possível que esse sentimento brote dentro de você. Quando você estiver aqui nessa vida de pecado, isso aqui pode aparecer em algum momento, você tem que lembrar: eu não posso deixar me tomar por isso. Não posso me deixar levar pela rivalidade, porque isso não vai evidenciar a sabedoria de Deus. Nós não podemos, irmãos, evitar que um passarinho pouse na nossa cabeça, né? Você vai daqui para casa e aí de repente, no meio do caminho, o que é que acontece? Vem lá um pombo e pousa na sua cabeça e faz, tange ele. Você não pode evitar isso. Quem pode aqui evitar? A gente não sabe que hora ele vai vir lá, mas a gente pode evitar o quê? Que ele faça um ninho. É o que eu estou dizendo aqui para você nessa manhã. Inveja, rivalidade, competição. Você não vai evitar isso, que isso aí vai chegar em algum momento no seu coração, mas você pode evitar que faça um ninho. O pior. Irmãos que estão em casa, né? É uma coisa estranha, né? O irmão Wilson está colocando aqui um exemplo de um invejoso que tem inveja daquilo que é pior no outro, né? É complicado isso aí. Uhum. 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 Eita, essa daí, ó, calça stop. Né? Talvez a inveja dele a inveja dele não era na cobiça do objeto, mas era em ser você. E aí por isso ele não estava visando o valor do objeto que era inferior, ele estava visando você, quem era você, ele queria estar no teu lugar, né? E até hoje, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Tem que ter cuidado com isso, porque tem pessoas com quem a gente convive que tem uma inveja e querem ser a gente, que elas batem nas nossas costas, porque o invejoso ele é muito bajulador. Você sabia disso? Todo invejoso ele é bajulador, porque o invejoso, onde é que está o perigo dele? O perigo está na primeira escorregadela que você der. Enquanto você está lá se mantendo no topo, beleza, mas na escorregadela que você der,
ele vai te tornar o teu inimigo, vai puxar teu tapete e vai dizer, agora é a minha hora de estar no teu lugar. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ser prudente. A gente não pode livrar pessoas assim, a gente não pode. Irmãos, a gente sabe, às vezes Deus nos dá um discernimento, sabe quem são essas pessoas? E a gente não tem que afastar essas pessoas. A gente tem que ser instrumento de Deus na vida delas. Agora, a gente tem que ser prudente, né? A gente não pode amarrar cachorro com linguiça, né? Porque a gente sabe que aí o cachorro vai comer a linguiça. Então, a gente tem que ter aí a prudência para que a gente não venha cometer, né, aí termos problemas maiores na nossa vida, né? Porque o mundo acha que o crente é tolo, deixa passar tudo, aguenta tudo, e Jesus nos ensina a ter prudência, né? O que é prudência? Ponderar antes de agir, pedir a Deus discernimento, né? Ver os caminhos, trancar algumas portas, né? Para que o inimigo não chegue lá, e aí a gente vai agindo assim para a glória de Deus, tá bom? Então, irmãos, se queremos viver a sabedoria que vem de Deus, precisamos refrear sentimentos pecaminosos em nossos corações contra o nosso irmão. Precisamos refrear, puxar o freio, dizer assim, ó, daqui para frente tu não vai. Chegou aqui, percebeu isso, puxa o freio, sonda o coração, né? Reflita, né? Questione seus próprios atos, porque é assim que você vai descobrir os sentimentos que estão lá. Uma ação começa, irmãos, com um sentimento. Lembre-se disso. Toda ação começa assim. O homicida, ele começa com o quê? Ele começa com um desejo, uma raiva muito grande, um ódio muito grande do seu semelhante, né? E aí aquele sentimento vai crescendo, criando forma, daqui a pouco ele pega uma faca e estrangula o seu próximo. O adultério começa como? O adultério começa com um pensamento. Você viu, deixou aquele pensamento passar muito tempo na sua cabeça, ele vai sendo alimentado, vai crescendo, daqui a pouco ele se transforma numa ação. Então, a sabedoria que Tiago nos ensina aqui é refrear o sentimento, refrear aquilo que começa a surgir no coração antes que se transforme numa ação, numa prática. E essa semana, tome cuidado, porque essa semana certamente o diabo é astuto e vai despertar algumas coisas dentro de você. E você precisa puxar o freio, lembrar do que Tiago está ensinando aqui, do que Deus está ensinando aqui. Finalmente, meus irmãos, uma vez que a sabedoria que vem de Deus se revela em traços de caráter, naquilo que nós somos, naquilo que fazemos, né? Devemos buscar sentimentos que abençoem o nosso próximo. Se devemos refrear os sentimentos pecaminosos, Tiago vai dizer, o que é que devemos então botar no coração? Aquilo que realmente evidencia a sabedoria. E aí, que sentimentos abençoadores, né, Tiago vai nos mostrar aqui e que devem estar no coração do sábio, no meu e no seu coração. Eu queria que você lesse aí, por favor, o versículo 17. Pode ler o versículo 17. Olha aí, vamos nos deter um pouco em cada uma dessas virtudes que a sabedoria revela. Observe que Tiago ele vai dizer primeiro assim, primeiramente, por que primeiramente? Ele está dizendo, antes de qualquer um outro tem que ter o quê? A pureza. A pureza. Ou seja, essa pureza diz respeito ao quê? Ao próprio ser de Deus. Ao Deus que é luz, ao Deus em quem não há sombra de variação. Assim como Deus é puro, o coração do sábio também busca essa pureza, agir como o próprio Deus agiria. É assim que a gente entende a pureza, de fato, que estamos vivendo a pureza de Deus. E aí ele diz que é a primeira coisa que se deve ter. Aí você diz, pastor, e se não fosse pura a primeira coisa? Sabe aquela história do indivíduo que age segundo segundas intenções, com segundas intenções? Alguém, um político, por exemplo, ele pode dar uma cesta básica, né? E ele pode dar aquela aparência de que é um indivíduo bondoso, que ele é uma pessoa que ama os pobres, não é assim? Ele dá aquela cesta básica, aquela ação ali,
é uma ação realmente, poxa, ajudou a um pobre, alguém que está esfomeado, tal, tal. Só que a gente muitas vezes vê que há uma segunda intenção, né? Que não é porque ele ama pobre, que não é porque ele é o misericordioso, não, é porque ele quer o voto, né? Então, qual foi o sentimento, né? Primeiro, foi a bondade, foi aquilo que vem de Deus, a pureza de Deus no ato que ele fez? Não, ele agiu com outras motivações. Então, é mais ou menos assim que acontece no nosso coração. Nós podemos ser tudo mais, ainda que o nosso coração seja impuro. E aí o que é esse tudo mais? Ele diz, pacificador, né? Alguém pode pacificar e ainda ter um coração impuro? Pode. Alguém pode ser, estabelecer a paz ali, viver um armistício, né? Baixando as armas de guerra com o seu inimigo, e ainda ter um coração pecaminoso, ter um coração que não condiz com a natureza de Deus. Tiago vai dizer, essa não é a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria que vem de Deus, ela tem como fundamento, alicerce, premissa lá, a pureza do próprio Deus. Então, é uma questão das intenções do que a gente faz. Aí ele continua dizendo, a gentileza, depois, a amigável, né? Ou seja, ser uma pessoa amável para com o próximo. Você pode ser tudo isso, alguém pode ser tudo isso, mas se ele não tiver a pureza, ele não vai estar apresentando a sabedoria que vem de Deus. E ele diz ainda mais, né? Misericordioso, misericordioso. Eu queria destacar para vocês o versículo, quando ele diz assim, a paz, né? Depois ele diz pacífica, né? Pacífica vem de paz. Observe que no versículo 18 ele diz assim, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Perceba a repetição da paz, paz, paz. Por que ele está falando disso? Porque o contexto é um contexto de divisão, de contenda, de irmãos ali que estavam, se bicando, que não estavam convivendo como crentes, como corpo, né? Mas estavam ali tendo problemas uns com os outros. Então ele está enfatizando, a sabedoria pura, ela gera o quê? Paz. Ela produz paz. E aí, para aqueles que são pacificadores, né, ele diz aqui no versículo 18, é em paz que eles semeiam o fruto da justiça. Eles esperam ali a justiça da parte de Deus em paz. Como esses sentimentos, meus irmãos, devem ser exercidos por nós? Aí ele vai dizer no versículo 17, né, primeiramente, de forma imparcial. A palavra grega que ele utiliza aqui é a palavra adiakritos, que significa ser livres ou livre de preconceito, que era outro problema que estava havendo naquela igreja ali. O que é isso? Tratar uma pessoa de um jeito e outras pessoas de outros. Fazer ali a separação, né? A distinção entre pessoas. Ele vai dizer, não, esses sentimentos devem ser realizados sem preconceitos. Para A ou para B, para os que são bons com vocês e para os que são maus contra vocês, vocês devem agir com sabedoria. E ele diz mais, que deve ser também de forma sincera, sem hipocrisia ou fingimento. Sem hipocrisia ou fingimento. E aí, aqui nos lembra, né, que a gente pode usar máscaras para realizar algumas coisas, né? Quantas vezes a gente, às vezes, é convidado para ir para alguns lugares, chegar lá naquele lugar, a gente tem que estar com aquele sorriso falso, né? E você sabe qual é o sorriso falso? O sorriso falso é aquele sorriso que não dá rugas em você. Todo sorriso que você vê o indivíduo rindo e não gera rugas, não é um sorriso verdadeiro. Sabia disso? Pois é. Tem que enviar isso aqui, tem que ter esses pezinhos de galinha aí. Se ri, não é verdadeiro. O que é isso, irmãos? Hipocrisia. Né? Hipocrisia no sentido de não estar realmente expressando algo do coração. E aí, às vezes, você chega num lugar, você está lá com aquele sorriso falso, agindo de uma forma que não é você. Hipocrisia. O que Tiago está dizendo é o seguinte, a verdadeira sabedoria
que é primeiramente pura, gentil, pacificadora, cheia de misericórdia, ela age sem preconceito para com qualquer pessoa e não é fingida, hipócrita. Ela é verdadeira, ela age com a verdade como é própria de Deus. Para ver, irmãos, uma semente dar o seu fruto, a gente precisa de 3 coisas. Primeiramente, plantar, né? Você compra uma sementezinha, você vai lá no seu quintal, abre lá e joga ela lá dentro. Se você deixar ela na sua mão, ela não vai crescer. Ela precisa estar em contato com o solo para crescer. Depois que você coloca lá, você faz o quê? Você rega. Porque se você não regar, não vai ter água, não vai ter nutrientes, não vai ter condições de gerar vida ali dentro dela, e é possível que ela não cresça. E, por fim, você tem que ter paciência. Não é plantando hoje que amanhã você vai colher. Eu acho que das sementes mais rápidas é o feijão e o milho, né? É muito rápido. Você planta rapidinho, né, Gerson? Cresce, você está lá, já vê o brotinho lá nascendo, é muito rápido. Mas mesmo assim, vai requerer pelo menos uns 3 meses de paciência para você começar a ver os frutos, né? Começar a ver o fruto. Meu irmão, assim também são os sentimentos sábios em nossos corações. O que Deus nos chamou aqui nessa manhã para ouvir é que tudo isso que Ele nos fala aqui nesse texto, nessa porção, nós precisamos plantar hoje. Semear a semente lá, regar, como? Orando, buscando de Deus, dizendo: Senhor, Tu sabes do meu coração duro, do meu coração como trabalha em mim para que isso cresça, para que isso gere frutos. Meus irmãos, precisamos ter paciência. Paciência. Tem gente que desiste no seu crescimento espiritual. Tem algumas pessoas que já lançaram a toalha, né? No boxe, quando a luta é terminada, o técnico ele lança a toalha dentro da arena lá, acaba a luta naquele momento, né? Tem gente que, com relação aos seus sentimentos, a essas virtudes de Deus, já lançou a toalha para alguns sentimentos. E dizem assim: eu não tenho mais condições de ter paz com essa pessoa, e joga a toalha. Meus irmãos, aprendamos com o que a agricultura nos mostra. Temos que plantar e temos que ter paciência. Então, isso que Deus aqui nos revela na palavra requer de nós a paciência. Para gozar da sabedoria que vem de Deus, a primeira coisa é querer os sentimentos que vêm de Deus. Eu não quero. O pastor vai abrir minha cabeça e colocar lá dentro. Não tenho condições de fazer isso. E mesmo que eu fizesse isso, meus irmãos, não teria o seu coração envolvido nisso, né? O coração está envolvido quando há a nossa vontade, quando queremos, quando a gente diz: eu quero, é isso que eu quero mesmo. Eu quero me parecer mais com meu Deus, com o meu Cristo. Irmãos, esses sentimentos, eles frutificam. E frutificam onde? No relacionamento. Sabedoria sozinho, está difícil. Sabedoria sem convívio, está difícil, não existe. É preciso que estejamos ali no convívio com os nossos irmãos. A sabedoria celestial, ela se manifesta em nós através do nosso caráter. Essa é a grande verdade que Tiago aqui nos mostra, porque tudo isso diz respeito àquilo que somos. O nosso caráter, ele se revela naquilo que fazemos. Não é assim? Se você é aquilo que você faz, seu caráter vai ser evidenciado em cada obra que você realiza. Portanto, meus irmãos, mostremos a sabedoria de Deus em nós através daquilo que temos vivido com o nosso próximo e vamos viver essa semana. Com aquelas pessoas, que vão pisar no nosso pé, no nosso calo, que vão dizer coisas que a gente vai dizer: poxa, machucou, doeu, rasgou, sangrou. Certamente o Senhor, Ele tem nos dado grandes oportunidades de frutificar. E antes que você se queixe e diga: Senhor, afasta de mim todos aqueles que me fazem o mal, agradeça a Deus pelas oportunidades que Deus está te dando de você colocar em prática a sabedoria que você diz ter. Não se estranhe o fato de ter pessoas ao seu lado que vão contra você, que vão dizer coisas, que vão lhe entristecer. Agradeça. O mundo não sabe disso, o mundo não conhece isso, o mundo não sabe disso que nós estamos conversando aqui, porque o mundo não conhece a Deus. Mas nós conhecemos, irmãos. O Senhor, Ele tem nos dado oportunidades de frutificarmos e crescermos espiritualmente em nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Tem muita gente desigrejada aí,
Tem muita gente desanimada, frustrada da vida, não com Deus, porque quem frustra de Deus já está mostrando a condenação de si mesmo, mas frustrado com a igreja, com relacionamento com o irmão, porque diz: eu fui para tal lugar, convivi com tal pessoa, e a pessoa fez isso comigo, estou desanimado, vou desistir, vou procurar uma igreja perfeita. Onde? Onde é que você vai encontrar isso? Quando você encontrar, pode ter certeza que você não vai estar mais nessa vida, não. Você vai estar no céu. Porque aqui nessa vida não existe igreja, por mais piedosa, por mais fiel na doutrina que ela seja, tem sempre alguém lá que vai pisar no nosso calo. E vai estar lá, sabe para quê? Para que a sabedoria de Deus, que vem do alto, frutifique em nós, cresça em nós, apareça em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus nessa manhã que Ele nos encha dessa sabedoria. Peçamos a Deus que Ele nos ajude a viver essa sabedoria que Ele nos dá. Amém? Eu queria franquear a oportunidade para os irmãos fazerem alguma colocação dentro desse tema, ou alguma dúvida que tenham. Se os irmãos da internet tiverem também alguma, podem falar para que a gente possa aqui estar ajudando vocês. Amém? Alguma dúvida? Calma, um por um, de um por um. Não? É fácil, irmãos. É fácil, sejam sinceros. É não? Por que vocês acham que Deus não poderia ter facilitado um pouco mais as coisas? Como é, José? Exatamente. As dificuldades, né? Elas não aparecem na nossa vida para a gente dizer: eu vou deixar para lá. Tem um livro que eu estou lendo recentemente, ele não é um livro cristão, mas o conteúdo dele é bem interessante. O nome é Antifrágil. O que é o antifrágil? O antifrágil é uma tese que foi defendida por um matemático de que as dificuldades que muitas vezes nós nos esquivamos são as dificuldades, as lutas, as adversidades dessa vida que nos fazem realmente crescer, evoluir como seres humanos. Essa é a tese do livro. E o que é o antifrágil? O antifrágil é a pessoa que não tem medo de encarar as dificuldades e sabe crescer quando as dificuldades aparecem, né? A gente muitas vezes acha que na vida a gente vai crescer quando não tivermos mais dificuldades. Tem pais que criam seus filhos dentro de uma redoma, né? Colocam eles dentro de uma redoma de vidro para nada tocar ele. Nenhuma doença, nenhuma gripe o menino pega, né? Andar descalço nunca, né? Levar uma queda jamais. Meus irmãos, lembremos da nossa infância. Lembrei agora de uma queda que eu levei quando eu morava em Simões, viu, Gesso? Eu lembro como se fosse brincando num pé de siriguela. E a brincadeira era o seguinte: era de botar a mão aqui e virar por dentro dos braços. Meus irmãos, quando eu fui fazer isso, foi o que aconteceu: eu caí. Caí. Eu lembro que eu fiquei sem ar. Na hora, o primeiro pensamento que eu tive foi: morri. Meus irmãos, a minha infância, dos meus irmãos e muitos de vocês aqui, foi uma infância antifrágil. Caindo de roda gigante, né, Wilson? Não é exagero não, viu, irmãos? Ele caiu mesmo. Ele caiu de uma roda gigante, né? Não morreu, mas se fortaleceu. Foi a Pisa, né? Chegou em casa, ainda levou uma queda, chegou em casa, ainda levou uma pé da mãe ainda. Então, irmãos, esse sentimento essa coisa de que a gente tem que se esquivar das dificuldades, irmãos, a gente não tem que se esquivar disso. Deus vai permitir provas, lutas, dificuldades para nos tratar, para nos fortalecer. Então, essa sabedoria aqui vai aparecer quando a gente estiver enfrentando realmente as lutas que vão dar a oportunidade para que isso apareça. E eu digo mais a você: se você vai pedir comigo já, Senhor, me dá mais sabedoria, você vai ter que também entender uma coisa: as oportunidades vão ser dadas a você. Porque essa sabedoria não vai vir lá e habitar aí dentro de você. Ela vai crescer à medida que você for exercitando na prática, no relacionamento com o seu próximo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos, nessa tarefa
né, tão árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa, porque Deus se agrada, porque o nosso Deus se agrada, aquele com quem nós viveremos eternamente. Então, irmãos, isso é o que vale a pena. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a graça de Deus? Antes de fazer a oração, nosso irmão Wilson, tire a oferta, por favor. Meus irmãos, lembrando que logo mais à noite nós estaremos celebrando a Deus em ações de graça pelo aniversário do grupo infantil Jardim Regado aqui da nossa igreja. Estaremos dando culto em ações de graça. Eles estão com a programação aí preparada. Vai ser um momento muito maravilhoso na presença do Senhor. Os irmãos estejam aqui. E também lembrando os irmãos que no dia 2 e 3 de outubro nós estaremos realizando o nosso encontro de casais ali na praia de Lucena. Então, os irmãos, logo mais à noite, nós vamos já colocar a lista de inscrição para que os irmãos possam fazer a inscrição e vamos explicar também alguns detalhes com relação a como acontecerá lá, tá bom? Mas aí, desde já, muitos irmãos já têm me procurado, pastor, como é, vai ser, tal, e vai ser uma bênção, tá certo? Será no sábado e domingo, mais especialmente no sábado de tarde, no almoço e na parte da noite do sábado, né? No almoço e na parte da noite. No domingo, quem quiser ficar lá na casa para voltar só no domingo, talvez antes ou depois do almoço, fique à vontade. Mas para a noite a gente está aqui celebrando a ceia do Senhor em nome de Jesus, tá bom? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao nosso Deus. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos aqui aprendendo a Tua Palavra, enriquecendo, Senhor, as nossas vidas com a Tua voz, com a Tua direção. E eu te peço, seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa manhã, que o Senhor lembre a eles, Senhor, da sabedoria que vem do alto, e lhes dê força, Senhor, para que diante daquelas adversidades, dificuldades e conflitos que eles têm encontrado com os seus irmãos, eles possam viver de forma que o Teu nome seja exaltado. Te peço, seja conosco, continua nos abençoando e abençoe a todos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão também em casa, que logo mais à noite estejamos aqui com o nosso coração, Deus, voltado para adorar e exaltar o Teu nome. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos um ótimo almoço em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.